Nos últimos anos, o termo uberização do trabalho ganhou força para definir uma nova realidade: jornadas flexíveis, remuneração estável e ausência de garantias trabalhistas. Esse fenômeno, impulsionado pelos aplicativos, promete liberdade, mas também gera incertezas e precarização. Boa tarde, Silvio. Hoje a gente veio fazer uma entrevista sobre uberização, né, do trabalho do professor Alex. Certo. E a gente gostaria de saber sua opinião sobre alguns assuntos. Fica à vontade, boa tarde. O senhor acha que a tecnologia, ela atrapalha ou ela ajuda, no setor do trabalho? E por quê? Bom, eu sou da área de tecnologia, né? Então, assim, na minha visão, ela ajuda totalmente, tanto os novos profissionais que estão em busca de estar no mercado de trabalho, né? Como as empresas hoje, né? Hoje em dia a gente não tem como pensar em ambiente de trabalho sem tecnologia. O que o senhor considera ser um trabalho digno? Na minha opinião, o trabalho digno é aquele que possibilita você, né, ter educação, saúde, lazer, né, e proporcionar esse momento junto com a sua família. Obrigada, Silvio. Por É isso. nada. A primeira pergunta seria sobre o que a senhora pensa sobre os trabalhos estarem sendo mais explorados ou mais reconhecidos por agora. Depende do contexto. Eu acredito que hoje no Brasil há um excesso de trabalho informais e para um trabalho ser reconhecido, ele depende muito da condição financeira, da remuneração, da condição de trabalho. E hoje eu acho que as pessoas têm mais acesso a trabalhos extras que não sejam tão formalizados. Se o trabalho da senhora fosse como, digitalizado, por meio de um aplicativo, como o dos motoristas mesmo, como a senhora acha que seria? Eu acredito que hoje no Brasil há uma grande oportunidade de não só homens, mas como mulheres entrar no mercado de trabalho informal. E isso é bom, eu acho justo, porque antigamente as mulheres eram muito injustiçadas, excluídas, e hoje elas estão tendo mais oportunidade. Então, uma última pergunta. A senhora teria uma mensagem para dar para essas pessoas que querem, começar agora no mercado de trabalho? Eu acredito que as pessoas têm que estudar e se qualificar para entrar no mercado formal. Por quê? O mercado formal ela vai conseguir os direitos trabalhistas dela. Porém, se não existir oportunidades de entrar em um trabalho com formalidade, um aplicativo, um trabalho informal é bom, contanto que a pessoa invista em seu profissional, invista em estudar, pague um curso, que esse trabalho não seja o fixo dela, ela não se acomode naquele trabalho ali, mas que ela busque melhorar. Pronto, muito obrigada. De nada. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde. Estamos fazendo uma entrevista para o documentário do professor Alex sobre a uberização. Aí vou fazer algumas perguntas que a senhora acha em questão desse tema. O que a senhora acha dos trabalhadores autônomos, como Uber, entregador? Se eles têm segurança ou falta de estabilidade? Assim, na sua visão, o que a senhora acha? Eu acredito que, primeiramente, né, em relação à segurança do trabalhador, o trabalhador ele fica totalmente desacobertado. Porque, como a gente sabe, existe, né, a lei do CLT, onde ela traz diversos benefícios para os trabalhadores. Alguns só possuem esse trabalho, né, a única fonte de renda. Então, para eles, eu acredito que, além de causar uma insegurança em relação à pessoa, além disso, também tem a questão da insegurança financeira. Porque, como todo mundo sabe, né, hoje ele pode receber um valor, amanhã ele pode receber outro, e as contas, elas chegam. E na sua visão, o que poderia ser feito para melhorar o trabalho dessas pessoas que são autônomos e informais? Primeiro de tudo, né, formalizar. Então, precisam ter leis que assegurem a esse trabalhador, caso eles adoeçam, caso eles saiam. Eu sei que não vai ser igual à lei que existe para o CLT, mas eu acredito que precisa ter algo que assegure a esse trabalhador, que dê essa segurança que falta para o trabalhador informal, levando em consideração que muitas das vezes é a única renda que essa pessoa tem. Na sua visão, como professor de ADM, de que forma a uberização tem transformado as relações entre empresas e trabalhadores? A minha visão com relação a esse tema é que cada vez mais está ficando precária essa relação entre trabalhador e empresa. Na minha visão, o que está acontecendo é que as empresas não estão querendo arcar com os direitos trabalhistas. E aí, para que isso funcione, eles tentam terceirizar, utilizando as pessoas em vez com os direitos da CLT igual a um CNPJ. O senhor considera a uberização uma inovação positiva na economia ou uma forma de precarização do trabalho? Tipo, uma forma
que dá mal e o porquê? É uma inovação. Eu concordo que é uma inovação. Infelizmente, uma inovação que está precarizando os trabalhadores. A gente pode ter uma ideia de, por exemplo, as pessoas que trabalham com aplicativo de transporte, se eles não fizerem um MEI para ter os seus direitos trabalhistas, eles não vão ter uma aposentadoria. Se eles não pensarem em uma outra forma de ter uma renda, se eles ficarem doentes, não vai ter nada que cubra as despesas dele. Então, assim, é uma inovação, mas que, infelizmente, no meu ponto de vista, é negativo. Obrigada, Renilton, pelas suas palavras, seu ponto de vista. E é isso. Como a falta, na sua visão, como a falta de políticas públicas e leis trabalhistas impactam os trabalhadores que são autônomos? Olha, veja só, é uma situação delicada porque a uberização ela é um projeto de neoliberalismo, né? Então, há essa relação de cada vez mais precarizar a relação de trabalho. Sim, na sua visão, esse modelo de trabalho afeta mais as áreas rurais ou as áreas urbanas? Veja só, atinge mais o ambiente urbano, porque pela relação da concentração populacional. Então eu vou ter ali uma concentração maior de pessoas, de relações econômicas, né? Eu vou ter uma dinamicidade característica das cidades. No ambiente rural, ou seja, nas cidades menores, isso também acontece, mas em menor intensidade, né? Então, no ambiente rural, que ele não dispõe de toda essa dinâmica da cidade grande, esse movimento não tem tanto impacto. Aí você acha assim, que as pessoas devem recorrer apenas a esse tipo de trabalho ou poderia ser um extra? Olha, na minha concepção, em razão da falta de emprego formal, as pessoas precisam sobreviver, ok? Então, ela vai partir para esse trabalho autônomo. Não é errado. O que é errado é ele não ter nenhuma garantia que lhe dê arcabouço por trás. É isso aí. Muito obrigada, Sérgio. São Felipe, eu vou lhe fazer umas perguntinhas, tá bom? E o senhor me responde o seu entendimento. Tá certo, meu irmão. Na sua opinião, o que é mais importante na sua área de trabalho? O senhor ter autonomia ou o senhor ter direitos garantidos? Na minha área de trabalho é um direito garantido. Direitos garantidos, isso. Quando eu digo direitos garantidos, é eu estar resguardado dos meus direitos como trabalhador, entendeu? Eu venho aqui, exerço a minha função no horário estabelecido, conforme a empresa me pede, e em troca a empresa oferece todos os meus direitos como trabalhador que eu tenho. Certo. Você acredita que a tecnologia e os aplicativos estão ajudando os trabalhadores ou tirando oportunidades e direitos? E na minha lógica, na minha visão, eu acredito que os aplicativos estão ajudando sim os trabalhadores, porque eu sou copeiro, a escola aqui até é advogado, José Rodrigues, e eu utilizo, por exemplo, o aplicativo WhatsApp para entrar em comunicação com a secretaria em relação à autorização de saída de alunos, recebimento de visita, de mercadoria. Então, a tecnologia, ela ajuda sim, entendeu? O funcionário em determinada área para exercer bem a sua função. O que você acha que deveria mudar no mundo do trabalho para que as pessoas fossem mais valorizadas ou tivessem uma vida melhor? Por exemplo, um melhor aperfeiçoamento você é como porteiro. Sim. Treinamento para cada vez mais o porteiro se qualificar. Reconhecimento do trabalho, se você é um bom funcionário, a empresa reconhecer isso e dar um bônus, né? Vai incentivar você cada vez mais a exercer sua função com excelência. O que eu reconheço assim, no mundo de hoje em relação ao trabalhador é o reconhecimento. Falta o reconhecimento daqueles funcionários que dão o seu gás, que dão o seu máximo para exercer sua função com excelência, mas espera que a empresa às vezes reconheça e não reconhece. Eu acho que falta isso, um reconhecimento daqueles que trabalham corretamente para ter uma boa visão da empresa em relação à sua função. Você é satisfeito com seus direitos? Sou satisfeito com o meu direito. Graças a Deus a empresa que eu trabalho, ela honra os seus compromissos. Então isso faz com que eu trabalhe aqui de forma excelente, possa dar o meu melhor, justamente pelo motivo da empresa ela arcar com todos os meus direitos, ela em dias. Então assim, em relação à minha empresa que eu trabalho, não tenho o que reclamar. Certo. O senhor tem um bom sustento, consegue sustentar sua família tranquilamente? Bom, atualmente, o salário que eu recebo dá para eu sustentar minha família, pagar os meus estudos, eu sou concurseiro da área militar. Então o salário que eu recebo hoje, no momento, dá para me sustentar. Certo, obrigada. De nada, minha jovem.